Olá, este é o canal Correr, Malhar, Superar, um programa que conta histórias de corredores e histórias que envolvem o mundo do esporte. O assunto de hoje é triatlon. Eu vou conversar com um educador físico, especialista no esporte pela Confederação Brasileira e pela Confederação Internacional de Triatlo. O Carlos Eduardo Brito está há 4 anos nesse ramo, ele treina triatletas e vai contar um pouquinho por que esse esporte está se desenvolvendo tanto aqui no Espírito Santo. Cadu, obrigado pela entrevista. Me diz o seguinte, eu tenho observado pelas pessoas que eu entrevisto, pelos atletas que eu converso, que eu sinto que muitos corredores estão migrando para o triatlo. Lembrando que triatlon é uma modalidade de corrida, natação e bicicleta, bike. É uma tendência natural ou é um modismo? Não, na verdade é uma tendência extremamente natural. Na verdade, os atletas e os alunos de corrida, eles estão se desafiando cada vez mais. Então eles começam com 5, 10, 21, maratona e sentem essa necessidade. Então eles procuram a modalidade do triatlon para poder superar essa necessidade deles. Aumenta o desafio? Aumenta o desafio e... Mas assim, me explica o que é o triatlon. Me explica o esporte em si. O triatlon é uma modalidade no qual você nada, pedala e corre. Então é uma modalidade só, não é natação, não é ciclismo e não é corrida. Então nos três a gente tem uma modalidade só. E tem um tempo, uma distância mínima para cada um ou varia? Na verdade nós temos hoje 4 tipos de modalidade no triatlo principais, né? Que são as provas de sprint triatlon, que são 750 de natação metros, 20 de bike e 5 de corrida. O triatlo olímpico, que é 1,5 km de natação, 40 de bike e 40 km de bike? 40 km de bike e 10 km de corrida. E nós vamos para as outras maiores, as de fundo, né, como se fossem meia e maratona. Então a gente vai para o 70.3, que é o meio Iron, que a gente chama. Meio Ironman. Meio Ironman, que são 1.900 de natação, 90 de bike e 21 de corrida. E o Full, que é o Ironman, né, que é uma marca hoje, uma das maiores marcas do planeta, né, na modalidade, que são 3.800 de natação, com 180 km de bike e mais 42 de corrida. Peraí, vamos repetir. 180 metros, 180, repete, natação... Natação, a gente tem 3.800 de natação. 3.800 metros, quase 4 km Quase nadando. 4 quilômetros. Nadando. Isso. 180 quilômetros de bike. E mais uma maratona, 42 e 195. E são percursos, então, que atravessam, por exemplo, uma cidade. Exatamente. A pessoa pode estar rodando... Um bom amador faz essa prova entre 10 horas e entre 10 e 12 horas. Um bom amador, entre 10 e 13 horas. E um Ironman mesmo, assim, um ferão. Fera. Acabou de ser batido o recorde em Kona hoje, que é a nossa principal prova no Havaí. E já baixaram de 8 horas já. Nossa, mas aí tem... Mas assim, 7 horas e 52, assim, mais exato. Você é treinador, educador, está há 4 anos nesse ramo, e você, inclusive, disputou recentemente uma prova brincando, assim, de triatlon. Foi triatlon ou foi? Foi triatlo do Exército, que foi uma prova de sprint, a mais curta dessa que eu falei. Então me conte. Não foi fácil, não. Justamente por essa transição da corrida para o triatlon, o mais complicado, o mais difícil é a natação. Mas geralmente, pelo medo do mar? Não só pelo medo do mar, mas pela própria modalidade, né? Porque a natação é um esporte no qual você vem desenvolvendo desde criança. E os corredores, quando eles saem da corrida e vão pro triatlon, o mais difícil de pegar é justamente ali a natação. Então tem uma série de fatores, pessoas nadando do seu lado, medo do mar... Mar mexido. Mar mexido, cansaço, o chão você pisa, técnica, né? Principalmente a natação, você tem que ter muita técnica, né? E não é fácil, não foi onde eu justamente sofri bastante. Quase morreu, gente. Quase morri, foi fácil não. E Cadu, me diz uma coisa aqui, tem tempo para você, por exemplo, quando você sai do mar e sai da corrida, vai para o mar, na sequência, o tempo que você faz a transição também conta? Quer dizer,
como é que você tem que treinar para isso também, Tudo. né? O triatlon você treina tudo. Desde quando você sai da T1, a gente chama, que é a primeira transição, que é mar ciclismo. Então você sai dessa transição, você tem que fazer esse treinamento justamente pela troca de ambiente. Você tem qual é o tempo mínimo ali para você fazer isso? Geralmente um amador ele faz essa troca em 1 minuto, um minutinho, isso, né? Já um profissional faz em 8 segundos. Ele tem que sair. Eu sou leiga em triatlo, tá, gente? Estou aprendendo junto com vocês. Ele tem que sair do mar e trocar de roupa, trocar o tênis, como é que é? Quais são os desafios? Porque, na verdade, algumas provas, na maioria das provas, eles nadam com roupa de borracha. Então, nessa transição, você tem que tirar a roupa de borracha, colocar na caixa certinho, senão você toma penalty box, perde ponto, né? Colocar o capacete, colocar o óculos, subir na bicicleta, carregar a bicicleta até a área de transição, depois subir na bicicleta. Então, é uma série de coisas que tem que ser treinada diariamente. E cada atleta tem sua caixinha, seu box? Cada atleta tem sua caixinha, tem sua área de transição específica. E pode comer? Assim, por exemplo, 10 horas de prova, você tem que... Não? Tem, a gente trabalha tanto o fator específico da prova, quanto o fator digestivo também, principalmente nas provas de Ironman, que são provas que duram praticamente metade de um dia. Uhum. E Cadu, por exemplo, um treinador amador, eu sou corredora, né? Eu quero virar uma triatleta. Qual é o meu primeiro passo? Então, a gente faz alguns testes com você, ver como é que está a sua natação, né, o ciclismo principalmente. A gente tem que ter muita paciência, porque a gente trabalha muita educação nesse tipo de treinamento, principalmente para a base. Trabalha com cones, trabalha com o encaixe de pé, depois o tênis, depois a sapatilha. Então a gente tem um processo a desenvolver. E principalmente... tem que saber nadar bem ou não, basta mais ou menos? A gente está lá justamente para isso mesmo, né? Os professores de natação, a gente está lá para ensinar, para trabalhar essa técnica, para que o aluno consiga desenvolver e ter também esse desafio dentro da água. E é sempre natação no mar? Sempre no mar. Nunca piscina? Não, mar e lago. Mar e lago. Mar e lago. O lago muito mais pesado, muito mais difícil. Ah, o lago é mais difícil? É mais pesado, é mais denso. Ah, é? O sal te flutua mais. Ah, é? Então, porque o mar eu penso em onda. Mas justamente... Todo mundo, acho que eu e todo mundo que está me vendo pensa em onda. Mas as provas não são... Peixe. As provas, os locais das provas não são em mar muito agitados. Uhum. E, Cadu, para a gente terminar, assim, como você participa da Confederação Brasileira de Triatlo, da Confederação Internacional, você observa que os atletas do Espírito Santo, eles estão se destacando? Por exemplo, a gente acaba de ter uma vitória de uma triatleta daqui, a Lila Tavares, que conquistou primeiro lugar na categoria dela. Você acha que o Espírito Santo está se destacando nacionalmente? Está se destacando. Na verdade, o Espírito Santo é muito forte no quesito triatlon já. A gente tem bons triatletas que começaram no amador e alguns também profissionais. A gente tem o Leonardo Rodrigues, que sempre foi atleta profissional, que é também do Team Wine, que está sempre na mídia, sempre na ponta, né? Também é treinador, amigo meu, também treinador pela Confederação Brasileira e pela Confederação Internacional. E a gente tem a Lila Tavares, que foi campeã mundial de aquatlon, natação e corrida no Canadá. É uma etapa? O aquatlon são modalidades, né? O aquatlon é só natação e corrida, e o triatlon você encaixa a bike no meio. Mas assim, pelo que você observa de comportamento, primeiro a pessoa o atleta o amador vai para o aquatlon, depois ele vai para o triatlon, é uma sequência ou não? Não, o amador, né, principalmente nós da assessoria, que começamos com amadores, eles têm muito medo da bike também, né? Em questão de queda e em outros fatores também. Então a galera começa no aquatlon, na natação e na corrida. Né? Esses treinos transitórios, as provas da federação da FECATRI, da Federação Capixaba de Triatlon. E precisa de uma bike poderosa? Não. Porque eu vejo bikes... Não. Na verdade, as bikes mais poderosas são mais eficientes. Uhum. Mas se você não tiver atleta eficiente, também essa bike não serve para muita coisa. Tá certo, ali. Esse é o Carlos Eduardo Brito, que conversou com a gente sobre triatlo, deu umas dicas. Se você está pensando em começar aí a nadar e é corredor e quer nadar e também praticar ciclismo, ele deu todas as dicas. Qualquer pessoa pode fazer. Qualquer pessoa. Não tem limite de idade? Não tem limite de idade, é só se desafiar e pode vir que a gente dá um jeito. Você já acha que assim, que tá bom um treinamento de quanto tempo por semana? Assim, ou quantas horas? 3 vezes por semana? Então, o amador a gente treina uma vez mesmo no dia, né, na verdade. Um amador mais avançado a gente treina em 2 blocos diários, né, ou
ou um pouco menos, mas a gente está sempre dosando bem as modalidades E tem que fazer tudo todo dia, por exemplo? Não. Isso é curioso também. Não tem que fazer tudo todo dia, não tem que simular a prova todo dia. Não. Ah, tá. Então um dia você treina corrida, um dia você treina Um dia a gente treina a natação de manhã com a musculação, a natação com o ciclismo, a corrida com a natação. E geralmente nos finais de semana a gente faz uns treininhos técnicos de transitórios com os simulados de triatlo para a pessoa trabalhar essas especificidades, né, da modalidade e do corpo, começar a adaptar para coisas diferentes. Vale a pena, você gosta? Muito. Apaixonado. Aí, tá aí. Então esse é o caso do Eduardo Brito, Cadu, mais conhecido, educador físico, especialista em triatlo, pela Confederação Brasileira e pela Confederação das Américas, pela Confederação Internacional, deu todas as dicas. Se você gostou da entrevista, sinaliza isso. Se você também gostou do canal, se inscreva que eu conto com a sua participação, inclusive nos comentários. Sugerem uma história boa, um assunto bom para a gente conversar aqui no canal Correr, Malhar, Superar. Vídeo novo todos os domingos a partir de 2 da tarde. Até lá!